Olá, hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Eu sou Renate Krieger e você ouve agora o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Surpresa no mercado financeiro com alta da taxa de juros pelo Banco Central. Selic sobe para 7,75% ao ano para conter inflação. Bolsonaro aciona a STF contra pedido de suspensão de suas contas nas redes sociais. Farmacêutica Merck faz acordo para produzir antiviral genérico contra a Covid-19. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, elevou nesta quarta-feira a taxa de juros básicos da economia em 1,5 ponto percentual. A chamada taxa Selic subiu de 6,25% para 7,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros que esperavam um reajuste para 7,5% ao ano. A taxa está no nível mais alto desde outubro de 2017, quando era de 8,25% ao ano e foi reduzida para 7,5%. Esse foi o sexto reajuste consecutivo na taxa Selic. De março a junho, o Copom elevou a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em setembro, o indicador fechou no maior nível para o mês desde 1994 e acumula 10,25% em 12 meses. O IPCA foi pressionado pelo dólar, pelos combustíveis e pela alta da energia elétrica. O valor está acima do teto da meta de inflação. Para 2021, o Conselho Monetário Nacional, CMN, havia fixado a meta em 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, então, não poderia superar 5,25% neste ano, nem ficar abaixo de 2,25%. A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação, isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira contra o pedido da CPI da pandemia de suspender as suas contas em redes sociais até nova determinação e de quebrar seu sigilo telemático. Segundo a ação da Advocacia Geral da União, que defende judicialmente o governo, a CPI não tem competência para decidir sobre a suspensão das contas do presidente nas redes sociais e, por isso, a AGU pede que o requerimento da CPI seja anulado. O relatório final da comissão de investigação, formada por 11 senadores, havia aprovado a medida cautelar também enviada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre fake news que tramita no Supremo. A medida pede que Bolsonaro seja proibido de se manifestar em redes sociais e seja obrigado a se retratar publicamente sobre a associação falsa que ele fez entre vacinas contra a Covid-19 e o risco de desenvolver AIDS. A associação foi feita por Bolsonaro na última semana durante sua live semanal. A live foi excluída por Facebook, Instagram e YouTube. A empresa farmacêutica Merck anunciou na quarta-feira um acordo com a Organização Internacional Medicines Patent Pool, MPP, para permitir que mais empresas fabriquem versões genéricas do remédio antiviral Molnupiravir, usado no tratamento da Covid-19. O acordo de licença deverá ajudar milhões de pessoas em países pobres a ter acesso ao medicamento. Com a decisão, a Merck concede uma licença à MPP, que depois pode conceder uma outra licença a fabricantes de remédios genéricos. A MPP é uma organização internacional baseada em Genebra e que funciona com o apoio das Nações Unidas para facilitar o desenvolvimento de medicamentos para países de baixa e média rendas. A licença livre de royalties pode ser aplicada em 105 países. A Merck deixaria de receber royalties das vendas do Molnupiravir enquanto a Covid-19 for considerada uma emergência pública de saúde de alcance internacional pela Organização Mundial da Saúde.
O antiviral Molnupiravir é uma pílula oral experimental. Em 3 estudos clínicos, o medicamento reduziu pela metade o risco de morte e de desenvolver casos graves de Covid, quando administrado alguns dias depois de um teste positivo. Nenhum paciente que recebeu o medicamento morreu. O parlamento italiano rejeitou uma ampla lei contra a homofobia na quarta-feira. O texto teria tornado a homofobia um crime similar ao racismo, estabelecendo condenações à prisão e procurando punir atos de discriminação e incitação à violência contra pessoas LGBTQ e com deficiência. Os maiores opositores da proposta foram o partido ultradireitista Liga e os Fratelli d'Italia, ou Irmãos da Itália, assim como o Vaticano. A proposta de lei anti-homofobia passou na Câmara Baixa do Parlamento italiano em 2020. Os 2 partidos de direita que se opuseram à lei forçaram uma votação no Senado depois que críticos e deputados favoráveis à lei não conseguiram chegar a um consenso naquela altura. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.